nosso coração nessa noite. Santo e eterno Deus, mais uma vez te louvamos, Senhor, por tudo que tem acontecido aqui nesse lugar, Senhor. E agradecemos, Senhor, porque verdadeiramente sentimos a tua presença. Principalmente, percebemos do teu servo, Senhor, pastor Romo, pedindo, Senhor, que uma vida não poderia falar das tuas para as nossas vidas. Abre os nossos corações para entender, Senhor, qual é o teu recado para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Seja Deus. Vamos abrir as nossas vidas em Mateus capítulo 6. Nós temos pregado sobre o Evangelho do Reino de Deus. E hoje gostaria de trazer a meditação vivendo a espiritualidade do reino. Vivendo a espiritualidade do reino. E nós leremos hoje somente até o versículo 18. Mateus 6, de 1 a 18. Eu gostaria de convidar os irmãos que lerem comigo, mesmo assentados, a lerem os versos pares. Mateus capítulo 6, de 1 a 18. Vivendo a espiritualidade do reino. Diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Para que a tua mão em secreto, e o teu pai em secreto. E quando orares, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus vossa paz sabe que eles necessitarão antes de expressais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste nos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando nos perdoardes, não nos necessitados, para o vosso, porque se nos conosco, como querem parecer os nossos inimigos, e verdade digo que eles já receberam a ofensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Porque não pareça a vossa Deus, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai também em secreto, e quem necessitará. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra e pedimos a Deus que ela encontre lugar em nossos corações, que ela faça morada em nós. Nos ajude, Senhor, a vivermos uma espiritualidade que te agrade, uma espiritualidade que te dê prazer, como também, ó Deus, uma espiritualidade que glorifique ao Senhor quando os homens virem em nós as nossas boas obras. Nos abençoe e nos guarde, no nome de Jesus nós te oramos. Amém. Irmãos, então nós chegamos no
ponto do Sermão da Montanha, quando Jesus ele vai ensinar os seus discípulos sobre as obras da justiça. E para o judeu, especialmente os religiosos, as obras da justiça se encontram então nas práticas das disciplinas espirituais, e a esmola é uma delas, né? Mas antes de falar sobre isso, é um trecho onde Jesus vai nos mostrar de tudo o que já se tem feito em relação a essas práticas, as formas erradas que elas são praticadas, e ele vai sempre começar, quando ele vai falar sobre a prática da esmola, a prática da oração e a prática do jejum, na expressão quando, né? E eu gosto muito de pensar nisso, porque esse quando, que é um advérbio de tempo, que vai expressar uma oportunidade que o discípulo tem naquele momento. É importante a gente ver que se tem feito e se tem servido ou se tem vivido vidas religiosas, ou uma vida religiosa e até mesmo a religiosidade cristã e até mesmo a religiosidade cristã evangélica, de forma que não se percebeu ainda quais são os reais valores do reino de Deus. E quando então é a oportunidade que o discípulo tem, que quando chegar a sua hora, ele fazer da forma certa. Isso é muito importante, porque Jesus ele vai fazer essa diferenciação, e é interessante nós pensarmos em cada uma dessas práticas, ou cada um desses momentos, sobre qual é a prática, qual é o método, qual é o propósito e qual é a recompensa. Qual é a prática, qual é o método, qual é o propósito e qual é a recompensa. Então, nessas três práticas importantes do texto, é lógico que ele abre um parêntese para ensinar a orar também, porque não sabemos orar como convém. As Escrituras e o Pai Nosso, então, é uma oração modelo, na qual nós vemos que ela é carregada de uma série de, não só palavras, não falácias, mas também de uma reflexão prática da vida do cristão, da vida do discípulo. Então, em cada um desses momentos, da esmola, da oração e do jejum, nós vemos qual é a prática, qual é o método, qual é o propósito e qual é a recompensa. Então, é importante que nós pensemos nisso. Antes de entrar em cada uma delas, o versículo 1 vai introduzir em como deve ser a prática do discípulo de Cristo em relação a cada uma dessas atitudes religiosas. E a palavra justiça, no texto, ela poderia também ter sido traduzida pela palavra retidão, porque a palavra de kaiosune, que é usada aqui, reflete então uma prática correta. Por isso, justiça no Novo Testamento vai sempre se relacionar à obediência a Deus, a uma prática correta. E esse pensamento nesse texto vai se relacionar muito bem com Mateus capítulo 5, versículo 20. Eu queria que você voltasse uma página na sua Bíblia, para nós vermos isso aí. Ele vai dizer aí, Mateus capítulo 5, versículo 20. Vamos ler juntos aí? Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, a justiça, a obediência. Por quê? Porque os fariseus não eram obedientes. Eles não tinham compromisso com a obediência. Eles tinham compromisso com o público. Eles não se comprometiam com a mensagem. Eles se comprometiam com o público. E essa é uma das preocupações dos pastores e dos professores de pregação nos seminários presbiterianos e outros seminários fiéis, dos quais eles dizem: olha, a sua preocupação deve ser com a mensagem. A sua preocupação, o seu compromisso com a mensagem. Se você tiver compromisso com a mensagem, você vai ter compromisso com o público. E já os fariseus não, eles não estavam comprometidos com a mensagem, eles não estavam comprometidos com a justiça, eles estavam comprometidos com a sua própria aparência externa, como as pessoas os viriam. E então a justiça aqui é de fato essa obediência que Jesus já chamou
a atenção aí no capítulo 5, versículo 20. No capítulo 23, versículo 23 de Mateus, você pode também ir lá rapidinho para nós entendermos um pouco melhor isso. Mateus 23. Jesus vai exortar os fariseus justamente porque eles não praticavam de maneira correta a lei. Mateus 23. Mateus 23. Vamos ler juntos aí, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do enho e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então veja que eles estavam comprometidos com os aspectos externos. Eles davam dízimo de tudo. Eles cumpriam o papel de ofertarem, mas eles não estavam de fato vivendo os princípios principais, os ensinamentos, preceitos principais, mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Então a justiça vai ser sempre aí chamada a atenção. Então, voltando em Mateus capítulo 6, nós vemos aí o Senhor dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Aqui Jesus não está condenando uma prática correta, mas ele está condenando uma prática somente externa, meramente externa da obediência. Como? Porque eles não se preocupavam com a qualidade da vida que eles viviam, mas apenas com aquilo que eles podiam transparecer. Então, eles faziam de tudo para serem vistos pelos homens. Então, ele começa o primeiro quando. O primeiro quando nós vemos aí, versículo 2: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Veja, antes de falar propriamente do versículo, é notório, que Deus, ele não olha para a esmola como sendo algo humilhante. Até porque a prática judaica da esmola não é humilhante por parte de quem pede, mas é cheio de direito. Como? Quando uma pessoa está pedindo uma esmola na rua, ela estende a mão e a palavra que a pessoa diz é: faça justiça. Ou seja, obedeça, divida, compartilhe. A palavra usada é a palavra tzedekah, faça justiça. Você já tem, agora me dê um pouco. Essa é a ideia. Então, não é uma forma humilhante de se pedir a esmola. Então, a justiça, quando eles pedem a esmola, eles estão se lembrando desse conjunto prático da justiça. E a expressão usada é justamente essa: faça justiça. Você já tem? Me dê um pouco agora para que eu tenha também. Então, isso é muito bonito. Atos vai dizer que nenhum dos irmãos que viviam ali naquela comunidade, nenhum deles tinha necessidade de nada, porque todos podiam compartilhar de tudo. Voltando para o fariseu, na prática da esmola, a sua metodologia era a metodologia de alarmar, de chamar a atenção. Ele se exibia, ele queria ser visto pelos homens, eles queriam ser vistos pelos homens. E diz o texto aí, quando ele diz: não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas. Havia a necessidade deles se autoafirmarem como espirituais. E então eles chamavam todo tipo de atenção. Possivelmente Cristo esteja fazendo um exagero, uma hipérbole aqui, que de fato eles não tocavam trombetas mesmo, mas as trombetas eram usadas para
para si mesmos. E a ideia da esmola a atenção é para o necessitado. Nos faz enxergarmos um outro pecado que os fariseus cometiam e que talvez você e eu cometemos. Volte lá no capítulo 23 de Mateus. E agora vamos ver o versículo 19. Mateus 23, 19. Vamos ler juntos aí Mateus 23, 19. Ele diz assim: cegos, vamos lá? Cegos, pois qual é maior? A oferta ou o altar em que se santifica a oferta? Olha só. Quando eles ofertavam, eles consideravam a oferta deles mais importante do que o altar. Ou seja, eles se achavam mais importantes do que o próprio Deus. E, irmãos, quando nós falamos e pensamos nessa possibilidade de nos vermos nessa prática também, às vezes aquilo que nós estamos desenvolvendo para Deus, a gente mais quer que a gente seja visto do que Deus seja visto. Seja quem canta, seja quem toca, seja quem prega, seja quem desenvolve um trabalho até social. Acredita que a oferta é maior do que o altar. E Jesus está fazendo uma crítica aos fariseus, aos escribas e fariseus, porque eles eram tão dados a se mostrarem, a aparecerem, que quando eles iam ofertar, eles queriam que em nenhum outro momento do ofertório houvesse tanta atenção sendo chamada quanto na hora que eles fossem ofertar. Para o fariseu, para os hipócritas, o seu momento era o momento mais marcante. O seu momento era o momento mais importante, tanto no culto quanto na rua. Eles queriam ser admirados. Eles queriam ser vistos. E quando chega na oferta do humilde, ou na esmola que faz o cristão, Deus ele ordena que seja feito de outra maneira. Ele diz assim: não faça como os hipócritas. E a palavra hipócrita é uma palavra que vai refletir os artistas, né? É formada por duas palavras importantes no grego, que vai falar sobre aqueles que merecem pouca credibilidade. Então, uma pessoa que alarma demais a sua espiritualidade, ela não merece credibilidade. Não se pode acreditar nela. Nós vivemos tempos de super-homens. Nós vivemos tempos de autoafirmação. Nós vivemos tempos de exibição da autoimagem, de vaidade, de ostentação. As redes sociais nos mostram isso o tempo inteiro. E nós podemos então ver o quanto nós damos valor à nossa própria imagem. E aqueles que fazem isso de uma maneira espiritual, eles não merecem nenhum crédito. Eles não merecem crédito, eles são de pouca credibilidade. É o significado da palavra hipócrita, né? De pouca credibilidade. Então, e Jesus então ele vai mostrar que o propósito deles, eles querem ser vistos. E qual é a recompensa? Um louvor limitado, passageiro, que logo cai no descrédito ou cai na falta de lembrança por parte dos homens. Eles querem ser vistos pelos homens. E essa recompensa é uma recompensa muito miserável. É uma recompensa muito pobre. O que nós temos feito que desejamos tanto que os homens vejam e nos admirem enquanto espirituais? Qual é a lição que nós temos disso? O que nós percebemos, irmãos, é que quando alguém pratica o bem para quando outra pessoa deseja ser visto, essa pessoa está dando muita ênfase. Primeiro nela, depois na sua atitude. E por último, ela deseja que Deus seja glorificado. Da mesma maneira, Jesus vai dizer:
quando orares, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos entre os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Da mesma maneira, Jesus ele vai falar sobre hipócritas, né? Então a prática é a oração, o método é orar de pé nas praças e nas sinagogas, querendo serem vistos pelos homens, e a recompensa é justamente o louvor que vem dos homens. O louvor que vem dos homens. Cristo então ele vai dizer: tu, porém, quando orares, veja, quando chegar a sua vez, quando chegar a sua oportunidade, entra no teu quarto. Entra no teu quarto é uma espiritualidade velada, é o desejo de ocultar-se diante dos olhos dos homens. É a vontade de ser visto somente por Deus. E aqui nós temos muitas lições interessantes, né? A primeira lição que Jesus dá é o fato de estar em secreto, de se colocar em secreto. E ele vai dizer: o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ele não disse o teu Pai que ouve em secreto. Ele disse o Pai que vê em secreto. Oração não é uma questão de falar, mas é uma questão de estar, de desejar, de querer, de estar com o coração ali. E o Deus que sonda o coração, o Deus que vê o coração, ele vai lá e recompensa de acordo com aquilo que ele vê, não com aquilo que ele ouve. Não é pelo muito falar, não é por falar bonito e eloquente, mas é por desejar a presença do Pai. E ele vai usar uma palavra, aí no início do versículo 6, entra no teu quarto. A palavra quarto não é a palavra quarto de dormir, eu já expliquei isso aqui em outro tempo, mas é a palavra sala de tesouro, ou a expressão sala de tesouro. É a palavra tameion. A palavra quarto de dormir é uma palavra que vem do original da hipnose, hipnodomate, ou seja, um quarto onde você descansa dos seus sentidos, onde você relaxa, onde você entra num descanso corporal e mental. Mas aqui não, aqui é um quarto de tesouros, é uma sala de tesouros. O que é mais interessante é que Jesus está falando para uma multidão e não tinha ricos aqui. Como é que os tesouros podem estar ao acesso de pobres, né? E quais seriam esses tesouros? O tesouro é o Pai. O Pai é o tesouro do pobre. O Pai é o tesouro do discípulo. E eu estava meditando esses dias sobre isso, e hoje me bateu uma crise de consciência terrível. O quanto nós oramos significa o tanto do que Deus é para nós. O que Deus é para você é traduzido no tanto que você ora, no tanto que eu oro. Se Deus é o tesouro, se o Pai é o tesouro, se é a Ele que o discípulo procura para contemplar, porque os ricos da época, eles entravam nessa sala para olhar as suas conquistas, e ficavam admirados, relembrando sua história, relembrando o quanto eles suaram para conseguirem aqueles tesouros, aqueles troféus, aquelas joias. Só que aqui nós vemos que o tesouro do discípulo é o próprio Pai. Isso significa que quanto mais tempo nós temos para orar, e nós temos falhado muito nisso, mais nós estamos admirando a beleza do Pai.
o que o Pai significa para nós. Nós nos debruçamos diante de livros para estudar. Nós nos debruçamos diante de apostilas, porque nós queremos alcançar um mestrado, doutorado, uma faculdade, uma conclusão do ensino médio, alguma coisa, e nós investimos tempo nisso. Nós estamos em busca daquilo que nós tanto queremos. Nós nos debruçamos diante da internet para fazermos as nossas compras pela internet. Nós tanto queremos comprar algumas coisas para a nossa casa, para o nosso uso pessoal. Nós desejamos um pouco de entretenimento e ficamos horas à frente, assistindo Netflix, os canais de filmes que nós temos, até filmes pelo YouTube. E quanto tempo nós oramos? O Pai é o tesouro dos pobres, daqueles que desejam a sua presença, daqueles que amam estar com Ele, daqueles que têm, como diz o Salmo 42, minha alma tem sede do Deus vivo. Esse é o tesouro. Quando Jesus usa essa expressão quarto, e ele se refere justamente ao tabelion, e o tabelion era um quarto de conquistas de tesouro, e já que esses pobres aqui não tinham conquistas monetárias, eles deveriam então ter como maior conquista, como maior tesouro, o próprio Pai, sua presença. Jesus, no versículo 7, ele diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Versículo 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então ele vai mostrar que a oração, primeiro, ela se mostra como sendo algo secreto, algo que é valorizado pelo discípulo e que não é feito de maneira de forma tagareladora. A expressão traduzida por Tasca nesse texto de vãs repetições da palavra grega é a mesma que Paulo, quando Paulo é chamado de tagarela, quando ele está falando em Atos dos Apóstolos e alguém diz que ele é um tagarela, é a mesma palavra. Às vezes nós ficamos tagarelando diante de Deus, repetindo e falando à toa, e falando de maneira desordenada, desorganizada, ansiosa ou esbravejando diante de Deus. Somente tagarelas diante de Deus. Então, muitas são as lições que nós temos sobre a oração. Primeiro, qual é a prática? A oração secreta. Os fariseus, eles a faziam de maneira pública. Eles oravam em pé, não porque seja um problema orar em pé, mas eles oravam em pé de propósito, para que as suas vozes conseguissem um alcance maior de pessoas e num espaço ainda muito maior. Eles oravam nas praças, nos locais mais públicos, onde havia um movimento de pessoas, onde havia pessoas circulando o tempo todo, pessoas sentadas, pessoas negociando. Então eles faziam nas praças, eles davam muita publicidade à espiritualidade deles. O cristão, ele se esconde seu vida. O cristão, ele não faz questão de ser admirado pela quantidade de horas que ele ora. Ele sai das vistas, ele sai dos holofotes. O propósito do fariseu era o propósito de serem vistos. O cristão, ele pensa em ser visto pelo Pai. Sua vontade é se relacionar com o Pai. Seu desejo é relacionamento com o Pai. Enquanto os fariseus escolhiam como recompensa o prestígio, o elogio e a admiração dos homens, e a recompensa do fariseu era ele mesmo, né? Porque
porque ele queria que o seu nome fosse reconhecido, o cristão ele desejava a presença do Pai. O cristão, o filho, o discípulo, ele é insaciável pela presença do Pai. Ele deseja, é o seu ouro, é o seu tesouro. O cristão, ele tem o Pai como seu tesouro maior. E até mesmo quando não se tem tesouros físicos, ele tem o Pai como seu único tesouro. Davi ele diz: a quem tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. O Pai do discípulo é o seu melhor passatempo. E orar não é gastar tempo, mas orar é ter tempo com o Pai. Quando nós oramos, nós não estamos gastando tempo. Lutero dizia isso. Quando eu me levanto e vejo que a minha agenda está lotada durante o dia e percebo que não tem tempo para orar, eu me ajoelho e oro. Essa é uma lição interessantíssima. Queridos, nós não conseguiremos sem a oração. Nós não conseguiremos ir além. Nós seremos religiosos, domingueiros. Nós estaremos preocupados com os nossos negócios, com aquilo que a gente quer comprar, com aquilo que a gente quer vender. Nós estaremos preocupados com aumentar nossa casa ou aumentar nossa conta. Porque todas essas coisas são os nossos tesouros do dia a dia. Mas nós não estamos, de fato, não estamos provando do melhor de todos os tesouros, que é o Senhor. O salmista diz: o Senhor é a porção da minha herança. É tudo que eu tenho. É tudo que eu quero. Tudo que eu preciso é o Senhor. É do Senhor que eu vivo. É Ele quem me sustenta. É Ele quem provê as necessidades. E Jesus, então, Ele vai ensinar a orar. Ele diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Veja que o objetivo da oração do Pai Nosso é engrandecer o Pai, é admitir que nós temos um Pai no céu. E Cristo, quando Ele ensina, Ele diz assim: vocês vão orar o meu Pai. Ele diz: não, vocês vão orar o Pai, que vai dizer que Ele é também seu Pai. Isso reflete que, de fato, Deus nos adotou em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele nos tornou agradáveis a Ele mesmo por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 6. O Senhor nos tornou agradáveis a Ele em Cristo, que é o amado. E agora nos concede que nós também sejamos adotados. Nós fomos adotados por Deus. Ele nos deu espírito de adoção. E Romanos capítulo 8, versículo 17 vai dizer que se nós somos filhos, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Portanto, nós podemos dizer: o Senhor é o nosso Pai, é o Pai nosso que está nos céus. E aí o desejo ardente de santificar o nome de Deus, de não usar o seu nome em vão, de honrá-lo, de carregar o nome de cristão, de filho de Deus, e viver de maneira digna desse nome. Santificado seja o teu nome, ou seja, que a minha vida, mas também que as pessoas à minha volta, e que todas as pessoas do mundo santifiquem o teu nome. Tem que ser o meu desejo e lutar para que o nome de Deus seja santificado, em vez de ser profanado. E muitos, como diz lá em Malaquias, o nome de Deus é profanado por vossa causa. Quando nós não temos uma vida de testemunho, quando nós não temos uma vida de honra e glória a Deus no nosso dia a dia, nas nossas práticas, o nome de Deus é profanado. Mas quando há no nosso coração o relacionamento com Deus e o desejo de fazer com que o nome dele seja santificado,
nós vamos lutar e vamos nos esforçar para que o seu nome seja santificado. E ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, como ela é feita no céu, que ela seja feita na terra. Queridos irmãos, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores à disposição de Deus para realizar seu serviço. Então, quando Deus ordena, o anjo vai lá e faz. Deus ordena isso, o anjo vai lá e faz. Deus vai lá e guarda aquela pessoa. Vai lá e lute contra aquele principado, contra aquela potestade. Guerrei pelos meus filhos. E os anjos vão lá e fazem. Agora nós oramos e nós dizemos dia e noite: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E a primeira coisa que nós fazemos é torcer o bico quando Deus nos ordena a obediência a Ele. Quando a Escritura nos exorta a obediência a Ele. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que nós vamos orar o Pai Nosso se nós não fazemos a vontade de Deus na terra como ela é feita no céu? Aí nós precisamos voltar lá para o capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E veja: venha o teu reino. Os humildes de espírito desejam o reino de Deus. Os humildes de espírito desejam fazer a vontade de Deus, ainda que eles não consigam, mas eles choram, eles se arrependem, eles buscam a face de Deus. Eles se sacrificam para que a vontade de Deus seja feita, para que Deus seja exaltado em suas atitudes. O desejo deles é que esse reino seja sinalizado por suas próprias vidas. Nós somos como as placas que anunciam o caminho de Deus, irmãos. Nós dizemos: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas temos dificuldade de perdoar. Nós dizemos: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas nós fazemos pouco para propagar o reino de Deus. Não nos envolvemos com evangelização, não nos envolvemos com discipulado. Investimos muito do nosso tempo em nós mesmos e nas nossas picuinhas. Se depender de nós, se depender de você, o reino de Deus será sinalizado. A vontade de Deus será feita. Nós precisamos, irmãos, olhar para esse texto e dizer: Senhor, eu preciso aprender a orar, mas aprender a viver essa oração. Essa oração exige de nós a prática. Isso não é uma reza. Essa oração não deve ser uma penitência, como se fez há muito tempo na história da igreja romana. Se você errou, então reze 10 Ave Maria, 15 Pai Nosso. Não é uma penitência. Ela é didática. Ela é prática. Nós temos que ter a consciência do que nós estamos dizendo aqui. E se a fazemos de maneira mecânica, nós precisamos nos arrepender. Se é só no automático, vamos, irmãos, encerrar com a oração do Pai Nosso. E a gente diz as palavras assim soltas, sem a reflexão, sem a análise do que significa cada palavra da oração que o Senhor nos ensinou. Mais uma vez estamos dizendo o seu nome em vão. E estamos nos comprometendo e atraindo sobre nós o castigo de Deus, por sempre nos comprometermos e não cumprirmos aquilo que estamos falando com Ele. Ele então
Então diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui é uma relação de confiança, de dependência, sabendo que Deus é aquele que nos sustenta. Davi ele diz no Salmo 40, versículo 17: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ele conhece, diz o versículo 8, ele sabe que nós temos necessidade, antes mesmo que a gente peça a Ele. E Ele nos ensina a nos pedir o pão nosso de cada dia. Isso nos faz lembrar os maná. O povo sai do Egito ali, desesperado, preocupado sobre o que eles vão comer, o que eles vão se alimentar na trajetória até a terra prometida. E Deus faz descer do céu o maná. E Deus diz: olha, não juntem o maná para o dia seguinte, como hoje. O maná então vinha do céu. Eles faziam suas comidas a partir do maná, ou comiam diretamente o maná. E há quem tentou guardar o maná e ele apodreceu. E Deus ordenou que aquilo não fosse feito, que aquilo era falta de confiança nele. O maná então era para ser desfrutado dia a dia, era um pão dado a cada dia ao povo de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós nos vemos extremamente desconfiados de Deus, incrédulos, entramos em crise, preocupados se realmente Deus será fiel em nos sustentar. E nós temos a história que eu já contei aqui, a história de George Miller, um inglês, dono de um orfanato, que acorda uma determinada manhã cedo e não tinha nada para as crianças comerem. E ele junta aquelas crianças nas suas mesas enormes e eles começam a orar, e ele diz: vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelo alimento. E a oração que eles fazem é a seguinte: Senhor, muito obrigado por este alimento, pelo alimento de hoje, que o Senhor nos concede. E conta a história que uma panificação fez uma fornada extra e pensou que aquilo poderia se perder, que não serviria para um outro momento, então leva lá no orfanato. E que um carro de leite, naquela época os carros de leite, os transportes de leite não eram tão preparados como os de hoje para manterem, para sustentarem a utilidade do leite por mais tempo, e quebra justamente na porta do orfanato. Então alguém vai lá e vê a placa, o homem vai lá e bate na porta e diz: olha, esse leite, o carro quebrou aqui e esse leite vai se perder, então é melhor que nós doemos para vocês. E conta a história que antes da oração eles estavam agradecendo pelo alimento que eles teriam. E de fato, na hora certa, o Senhor providenciou o alimento. Conta também uma história de uma velhinha que orava todos os dias e dizia: Senhor, me conceda um alimento para hoje. E passava uma pessoa ali, e segundo contam, que era um satanista, e o satanista via aquela velhinha orando, foi lá e comprou os pães, e leva os pães para a velhinha, e diz assim: é aqui, minha senhora, os pães. Ela: obrigado, Senhor. Ela disse: não foi o Senhor, não, foi Satanás que deu. Aí ela olhou para o Senhor: Senhor, muito obrigado. Quando o Senhor manda, até Satanás obedece. Irmão, Deus nos sustenta. Ele nos concederá o pão nosso cada dia. Nós somos ansiosos, nós somos incrédulos. Em vez de louvarmos, nós murmuramos. É tão bom confiarmos em Deus. Tenho certeza que cada um de nós aqui temos várias histórias da nossa própria experiência com Deus, como diz o salmista no Salmo 66, Vinde, filhos, e eu vos contarei o que o Senhor tem feito por minha alma. Com a língua o exaltei. Se no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Sobretudo,
o Senhor que me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Deus não rejeita a nossa oração e Ele não afasta de nós a sua graça. Jesus nos ensina a orarmos pedindo ao Senhor, ao Pai, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Senhor, cuide de mim hoje. Talvez você tenha muitas preocupações, talvez você tenha muitos compromissos a resolver nessa semana, mas diga: Senhor, cuide de mim nesta semana. Amanhã você diga: Senhor, cuide de mim hoje. E confie que o Senhor estará cuidando de você, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o Pai nosso. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, um texto que nós sabemos de cor, né? Todo mundo sabe qual é esse texto? Não? 4, 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele supre cada uma das nossas necessidades. É isso que nós aprendemos com Jesus. Jesus, ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, abriu mão da sua glória, se tornou em semelhança humana, se esvaziou, se tornou servo dos irmãos, e ele disse para um jovem que disse: Senhor, eu vou seguir o Senhor, eu estarei contigo. Aí Jesus disse: você tem certeza que você quer vir comigo? Tenho, quero ir sim. Olha, as raposas têm os seus ouvidos, os pássaros têm os seus ninhos, o filho do homem não tem nenhum travesseiro para colocar a cabeça. Mas o Pai supria todas as necessidades de Cristo. Em determinado momento, Jesus precisava pagar um imposto, nem ele nem Pedro tinham dinheiro. Ele disse: Pedro, vai lá e pesca o peixe. Vai lá e Pedro pescar o peixe. Quando Pedro pega o peixe, Jesus diz: agora abre o peixe aí. Abriu. Tinha uma moeda que pagava o imposto de Jesus e de Pedro, na hora que eles precisavam. Deus é o Deus que supera nossas necessidades. Nós não podemos nos desesperarmos. Nós temos que confiar nele. E ele vai dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Primeiro que Jesus, quando ele usa a expressão dívidas, a palavra grega para dívidas aqui significa as obrigações. Às vezes nós temos obrigações e então nós não conseguimos cumprir as nossas obrigações com Deus. E aí entram várias coisas importantes: os nossos votos, os nossos juramentos, os nossos compromissos, aquilo que nós afirmamos, aquilo que nós dizemos para com Deus e nós não fazemos. E aí nós acabamos nos tornando devedores, devemos a Deus. E aí o pedido é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Veja que ele vai usar o verbo no passado, nós temos perdoado aos nossos devedores. De fato, a comunhão cristã, ela se dá por meio de uma prática de perdão mútuo. Imagine quantas vezes as nossas orações não são impedidas quando nos falta o perdão, quando nos falta o relacionamento com pessoas. Irmãos, o nosso relacionamento com pessoas está também aí com uma escala de importância na nossa relação com Deus. A Bíblia vai nos mostrar isso. Nosso relacionamento com Deus também depende da nossa relação com pessoas. A salvação é individual, a oração também. Mas se nós não estivermos nos relacionando bem com alguém, ou se nós tivermos uma pendência com alguém, a nossa relação com Deus também está comprometida. Aí não adianta nós louvarmos, não adianta nós ofertarmos, dizimarmos, se nós temos uma pendência com alguém. E nós precisamos urgentemente de resolver
essa situação. E aí ele fala: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E essa tentação, a palavra pegasmos, significa toda a ação externa a nós, que pode nos derrubar, né? Nos derrubar espiritualmente, nos derrubar da nossa condição de estabilidade espiritual. Então o pedido é: Senhor, não deixa a tentação chegar até mim. Veja como é bonita assim a forma que Jesus fala aos seus discípulos. Às vezes a gente nunca para para pensar no que isso significa. Mas vamos voltar lá no capítulo 5, no versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, o humilde de espírito nunca se acha forte espiritualmente. Paulo vai dizer: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para aquele que pensa que está de pé. Então Jesus, ele diz assim: olha, peça ao Pai para que proteja vocês das tentações, das investidas externas. Ah, mas eu estou orando tanto, eu estou jejuando tanto, eu estou cultuando a Deus em todos os momentos. Onde tem um trabalho, eu estou junto, mas peça a Deus para que não deixe vir tentação sobre você. Jesus diz isso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ele termina com uma doxologia que é muito comum. Lucas não vai colocar isso, porque primeiro, Lucas, quando ele termina a oração do Pai Nosso, a sua intenção de escrita é para gregos. E Lucas é um grego. Lucas não é judeu, ele é grego, ele é de origem grega. Mateus, ele coloca isso aqui, nas nossas versões está em colchetes, porque foi encontrado em alguns manuscritos, em outros não, mas em alguns manuscritos foi encontrado, e o propósito era a aceitação do judeu dessa oração. Por quê? Porque o judeu é dado a ter assim, uma palavra sempre de doxologia. Doxologia não é nada mais exatamente do que uma palavra de engrandecimento, mas o termo técnico é esse, doxologia. Então, o judeu ele é dado a isso, e aqui então é acrescentado isso: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Era comum para o judeu ter uma prática de doxologia, e então ele aceitaria com mais facilidade esse texto, enquanto Lucas não faz isso. Lucas ele encerra, mas nos livra do mal, amém. Lucas ele encerra no amém. Já Mateus ele coloca a doxologia aqui, ou mesmo os arqueólogos que encontraram recentemente, nos dias ainda próximos aos dias da igreja ali, e acrescentaram a doxologia. Então veja como é importante. Ele disse que, olha, definitivamente, o reino do Senhor. Olha, o reino não é nosso. E eu gosto de refletir sobre essa questão. O nosso próprio reino de Deus. Eu tenho o meu reino de Deus, você tem o meu. Isso não existe. O reino é de Deus. Os homens estabelecem seus reinos, seus impérios, na face da terra, em toda a história. E infelizmente eles o têm feito nas igrejas cristãs. Eles estabelecem seus próprios reinos. E aqui é muito claro de que o reino não é do pastor Romulo, o reino não é do pastorado, não é do Papa, não é do padre. O reino não é do presidente da República nem do prefeito. O reino é de Deus. Pois teu é o reino. Ou seja, isso tudo que nós vivemos é o teu reino. Isso tudo que nós queremos viver é o teu reino. A satisfação do teu reino, o desejo que o teu reino venha, o desejo que o teu reino seja conhecido, visto, sinalizado por nós mesmos. O poder também é teu, de fazer cumprir-se esse reino, de fazer cumprir-se a obra do Senhor, de estabelecer definitivamente todas as coisas conforme a tua vontade, e a glória para sempre. E ele volta mais uma vez na questão do perdão.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Tampouco vosso Pai vos perdoará. E aqui, finalmente, ele chega na parte do jejum. E nós, da mesma maneira como é semelhante às demais, versículo 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então nós vemos tudo aquilo que nós já falamos. A prática é o jejum. O método, qual era o método dos fariseus? Era bagunçar o rosto, bagunçar o cabelo, desfigurava o rosto, entristecia o seu olhar, baixava a cabeça. O que foi? Pai, está difícil, eu estou jejuando. Ou situação difícil de jejuar, mas eu vou vencer. Aí vem de novo a pessoa: e aí, como é que está? Pai, está difícil jejuar, viu? Mas isso aqui é para... eu preciso jejuar, tem que jejuar. Eles desfiguraram o rosto, eles são hipócritas, eles são artistas, eles são, uma música do Catedral, eles falam sobre isso, sobre os artistas, que falam palavras que não são suas e usam máscaras decoradas. Quando orares, não sejais como os artistas, que falam palavras que não são suas e usam máscaras decoradas. Aí Jesus diz assim: eles já receberam a recompensa. Os homens já sabem que eles estão jejuando. Olha que recompensa maravilhosa. Rapaz, você está jejuando. Poxa, está jejuando quanto tempo? Mas já são 8 horas de jejum. Está bem, hein? 8 horas de jejum. Aí encontra no dia seguinte: rapaz, você ainda está jejuando? Rapaz, desde ontem. Já tem quanto tempo? Já tem 24 horas. Você está bem. Olha que recompensa. Aí Jesus diz: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ungir a cabeça, no sentido aqui, existem várias possibilidades de interpretação disso aqui. A primeira é que é o seguinte: quando você está jejuando, a coisa mais comum é o seu hábito não ser agradável. Não é? O hábito não é agradável. E a prática de ungir é ungir com um unguento cheiroso, Então, quando a pessoa chegar perto de você, não ia sentir o hálito. Olha, nem a sua vergonha era demonstrada, como jejum, que é o mau hálito. Mas também do aspecto quebradiço da desnutrição, a depender da quantidade de dias, a desnutrição do cabelo, além daquele aspecto mais brilhoso, que se dá uma ênfase que você está bem, quando o seu cabelo está bem hidratado. Não é? As mulheres sabem muito bem disso, os homens também, alguns que fazem, outros são mais desleixados com isso, mas não são médicos sexuais, outros já são quilômetros sexuais, já são cuidadosos com a aparência, até demais. E aí, então, quando você está com o cabelo hidratado, aquele aspecto assim, vai estar arrumadinho, ele diz assim: lava o seu rosto, não deixa o rosto ficar meio remelado, lave, pareça bem. Olha, veja a preocupação agora. Nos outros momentos, Jesus ele quebra a questão de uma aparência de espiritualidade. Nesse momento ele quer que você pareça bem. Olha que Jesus inteligente, Não, não fica esse aspecto feio não, rapaz. Está jejuando, tem um aspecto brilhoso,
guia, né? Não se entrega ao cansaço, aparentemente não, parece que está tudo normal, cheiroso, limpinho, com a sua postura ereta, então isso aqui acresce no meu, tá? Olha o que Jesus vai dizer: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. A recompensa sempre secreta. Então, enquanto o fariseu usa o método da exposição, do coitadismo, né? Coitado, está jejuando, como ele está sofrendo por causa de jejum. Ali é o homem de Deus, ali é a mulher de Deus, está jejuando. O cristão não. O cristão, ele está jejuando, ele fica com a sua aparência normal, porque ele não quer que os homens saibam que ele está jejuando. O Pai sabe que ele está jejuando. O propósito do fariseu é parecer mais espiritual. O propósito do cristão é buscar mais o Pai. A recompensa do fariseu é o elogio dos homens. A recompensa do fariseu, do cristão, é mais da presença de Deus em si. Existem três aspectos muito importantes da participação da Trindade no nosso jejum. Primeiro, que o jejum é também o desejo pela presença do Pai, pelas recompensas do Pai. Segundo, que o jejum é o desejo pela vida de Cristo. Como é que você diz isso, pastor? Tem um determinado momento que os discípulos dos fariseus estavam jejuando, os discípulos de João estavam jejuando, e alguém chega para Jesus e diz: e seus discípulos jejuam não? Aí Jesus diz: como é que eles podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas vai chegar um tempo que o noivo lhe será tirado, aí eles serão jejuar. Segundo aspecto do jejum é pelo desejo da vida do Filho de Deus. Nós, ao jejuarmos, nós devemos desejar a vida de Cristo. Sabe por quê? Por causa do terceiro ponto. Quando nós jejuamos, nós estamos lutando contra o pecado, alimentando o Espírito. E quando nós jejuamos, nós desejamos que o nosso pecado seja vencido ali, naqueles dias, mas definitivamente quando Cristo voltar. Então nós jejuamos pelas recompensas do Pai, pela volta do Filho e pela presença do Espírito de maneira mais latente, de maneira mais poderosa em nossas vidas. O que nós podemos aprender, irmãos? Nós temos que aprender que nós devemos ter uma espiritualidade íntima com Deus. E que viver essa espiritualidade é justamente desejar a recompensa de Deus, não somente na esmola ou na oração ou no jejum, mas em tudo que nós fizermos na igreja, em tudo que nós fizermos no dia a dia. Uma pessoa que não merece não merece um favor nosso, a gente fica esperando a recompensa dos homens. Tem que olhar para Deus e aguardar a recompensa do Senhor. Salmo 41 diz: bem-aventurado aquele que acolhe ao necessitado. O Senhor visitará, o Senhor lhe afofará a cama quando ele estiver doente. Então veja, visitar o necessitado, ajudar o necessitado, estender a mão para o necessitado, mas não esperar que o necessitado, quando estiver bom, nos ajude ou pague pelo nosso serviço. O Senhor, no dia que nós necessitarmos, o Senhor vai nos acolher, o Senhor vai nos afofar a cama, Ele mesmo vai nos amparar. Irmãos, a espiritualidade de Deus é algo que está em falta nas nossas igrejas. Briga por posição, por reconhecimento. Até mesmo quando você faz o bem e recebe o mal em troca, acha que você deve pagar o mal agora com o mal, né? E nós sabemos
que quando nós fazemos o contrário daquilo que a nossa natureza humana quer que façamos, nós estamos ajuntando o tesouro dos céus. Que Deus nos fortaleça para que nós sejamos o seu povo, os discípulos que imitam a Cristo. Como Cristo dizia, não aceito glória humana, né? Quando ele está entre os homens, ele diz assim: a minha glória vem do Pai. Né? Que a gente busque também como Cristo. Não aceitemos glória dos homens, mas busquemos a glória que Deus nos garante no último dia. Não a glória dele, mas a glória que vem dele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos a Deus que ela encontre lugar em nós e haja em nós com poder. Pai, que esses discípulos do Senhor que aqui estão busquem o Senhor, sabendo que as recompensas desse mundo elas são passageiras. O louvor que vem dos homens, a admiração, o status, até mesmo os tesouros que nós buscamos para nós aqui são passageiros. De fato, Senhor, nos ajude a buscarmos a tua presença e aquilo que vem do Senhor. Nos fortaleça, Senhor, para que nós possamos vislumbrar a glória do Senhor e desejar, Deus, que o teu reino venha entre nós, que o teu reino seja visto entre nós, que o teu reino seja praticado entre nós, que a tua vontade, Deus, se cumpra em nós, mas também seja praticada por nós. Ó Deus, assim como os anjos obedecem ao Senhor, assim como o Senhor é servido nos céus, que o Senhor seja servido e obedecido na terra, por mim e por meus irmãos. Pai, e nos mostre, Deus, que tudo que esse mundo nos oferece é passageiro, não é durável. Tua palavra diz que o mundo e os seus prazeres passam, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Nos abençoe, nos guarde, supra, Senhor, as nossas necessidades, nos conceda o pão de cada dia amanhã, e na terça-feira também, e na quarta também, mas dia a dia, cuide de cada um de nós, cuide desse irmão, dessa irmã que está desempregado, desempregada, que está com dificuldades com suas contas, o ajude a administrar melhor, o ajude a gerir melhor os seus recursos. Também, ó Deus, se a renda é pouca, que o Senhor abra portas para que esse irmão, essa irmã possa então ter suas necessidades atendidas pelo Senhor. Mas Deus, não nos deixe vivermos ansiosos por nada, por coisa alguma. Guarda-nos, Senhor, cuida do teu povo e também nos ajude a praticarmos o bem, seja fazendo favores, seja dando esmolas, seja ajudando qual for a necessidade do nosso próximo, mas nunca visando sermos retribuídos pelos homens, somente pelo Senhor. Obrigado, te bendizemos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.